Glória a Deus. Amém? Boa noite, igreja. É um prazer estar aqui com vocês, nessa casa linda. Muito bom ver o que o Senhor está fazendo nessa casa, amém? Quem se orgulha daquilo que o Senhor está fazendo nessa casa, a gente sente de orgulho, não é? Porque Ele está agindo nessa casa, amém? Glória a Deus. Boa noite para todos, você que nos visita, seja muito bem-vindo a essa grande família, amém? Obrigado. Glória a Deus. Curve sua cabeça, eu quero orar nessa noite. Amém, Senhor. Graça te damos. Senhor, graça te damos porque o Senhor está aqui. Porque a sua presença, Senhor, ela é palpável neste lugar. Muito obrigado. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, Senhor. Por tudo que o Senhor tem realizado na vida de cada pessoa aqui. Senhor, nós sabemos que temos as nossas necessidades, que ainda travamos lutas diárias. Mas nós também sabemos que o Senhor está conosco, nos fortalecendo dia após dia. Então somos gratos ao Senhor por isso. Pai, que nessa noite o Senhor possa falar em nosso coração. Que não venha ser eu, mas que venha ser o Teu Espírito Santo nessa noite, Pai. Nós entregamos a palavra de hoje ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Já deu boa noite para essa pessoa que está do seu lado? Fala para ela, parabéns, porque você escolheu o melhor lugar da terra para estar hoje. Você escolheu a boa parte. Amém? Quem escolheu a boa parte? Aleluias. Sabe, queridos, nós vamos falar hoje um pouco a respeito de foco. De manter o foco em Cristo. Manter o foco em Cristo é algo muito básico para quem é um cristão. Ele é a nossa verdade, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa fonte de vida. Mas manter o foco em Cristo nem sempre é fácil. Porque se existe um foco, também existem distrações. Constantemente eu tenho trazido algumas palavras para os adolescentes dessa casa que diz respeito a distrações. Se você perguntar para qualquer adolescente, se você pai, mãe e acompanha seu filho nas redes, você tem percebido que muitas vezes nós estamos falando sobre distrações. E hoje eu não vou ministrar para adolescentes, mas vou ministrar para gerações. Para adolescentes, jovens, adultos, anciãos. E a distração, ela pode alcançar você também. Independente do tanto de tempo que você tem na igreja ou de cristianismo. Amém? Olha só, ontem eu estava lavando o carro, postei um stories lá, eu contratei um ajudante de meio metro e coloquei o menino para enxugar o carro. E ali o Luca, meu filho, tá bom, gente? 5 anos, vai fazer 6. Ele começou a enxugar o carro ali, logo depois que eu tinha lavado. E o Senhor começou a me lembrar de coisas que eu vivenciei com o meu pai. Acho que todos conhecem o meu pai, né? E eu posso dizer para vocês que o meu pai ele foi uma referência, ele é até hoje na minha vida. E eu tenho certeza que para muitos de nós, os nossos pais ainda são referência, mesmo que talvez ele já não esteja com você. Mas os nossos pais, eles nos ensinam coisas, valores, nos ensinam sobre caráter. E enquanto ontem eu lavava o carro, eu lembrava dos dias que meu pai me ensinava a lavar carro. Eu comecei a lembrar das vezes que meu pai falava, não, agora você pega ali aquele pano e vai passando. E eu estava repetindo a mesma coisa com meu filho ontem. E achei isso muito, muito doido. Porque
uma geração me ensinou a lavar carro. Eu aprendi? Claro que não. Mas agora cabe a mim ser exemplo para o meu filho e ensinar ele a continuação desse legado. É um exemplo simples, lavar carro, tá bom, gente? Mas o Senhor me fez voltar e lembrar o quanto que eu fui amado e o quanto que eu fui capacitado, ensinado, doutrinado pelo meu pai. E eu desejo fazer o mesmo pelo meu filho. Gera isso no seu coração, você que é pai, você que é mãe. O desejo pela necessidade de ser um exemplo para o seu filho. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre gerações. Fui fazer uma pesquisa. Eu não sei se a gente já falou disso aqui, né, em alguma ministração, eu lembro vagamente. Mas existem gerações que têm alguns nomes, ok? Vamos lá, quem aqui já ouviu falar da geração Baby Boomers? Difícil, né? O pastor Evers. Olha só, quem aqui nasceu no período de 1946 até 1964? Levanta a mão. Alguém? Olha só. Glórias a Deus pela sua vida. Você é da geração Baby Boomer, uma geração que veio pós a Segunda Guerra Mundial. Amém? Quem aqui nasceu entre 1965 e 1980? Aí já é metade da igreja, hein? Glória a Deus. Geração X. Vocês são a geração X, ok? Quem aqui nasceu entre 1981 e 1996? Somos a geração Millennials, ou geração Y, ok? Quem aqui nasceu entre 97 e 2010? Não sei não, viu? Mas a gente está ali entre gerações X e Y aqui na igreja, tá bom? Vocês são a geração Z. E quem nasceu a partir de 2010 é considerada a geração Alfa. E novas gerações virão, amém? Mas isso aqui é só título de curiosidade. E quando nós falamos sobre cristão, é possível a gente considerar também geração de cristão, ou mensurar isso? Nós lidamos aqui nesta casa com adolescentes e crianças. E muitas vezes nós ouvimos a respeito de uma geração um pouco mais fragilizada. Para muitos até uma geração, talvez Nutella, uma geração mais, um pouco mais sensível, né? Mas existem aqueles que se consideram os cristãos raiz. Amém? Glória a Deus por isso. E existem gerações de cristãos também, queridos. E quando eu falo sobre geração de cristãos, eu não falo dos cristãos da vida nova, ok? Estou falando de uma forma geral. Tudo bem? E, cara, eu ouvi um termo esses dias no âmbito profissional, tá bom? Eu nem sei se isso existe ou se foi algo que inventaram ali e eu li. Mas aquilo me chamou a atenção para a geração de cristãos que nós estamos vendo e até mesmo vivendo nos tempos de hoje. Quem aqui já ouviu falar da geração 3D? Geração 3D, alguém? Pergunta para as pessoas que estão do seu lado, você conhece a geração 3D? Pergunta para ele, o que você acha que significa a geração 3D? Vou te dar a resposta. Essa geração 3D que eu vi significa uma geração dispersa, desfocada e distraída. Uma geração 3D, dispersa, desfocada e distraída. Ficamos um pouco preocupados a partir de aqui, né? Sabe, queridos, infelizmente muitos cristãos estão vivendo nessa geração dispersa, distraída. Muitos cristãos estão perdendo a essência e o foco que é um só,
que é Cristo. A palavra de Deus, ela aponta para Cristo e ela traz consigo também alguns confrontos, amém? Quem acredita que a palavra de Deus ela serve para nos confrontar também? É verdade? Ou só eu que penso assim? Faz sentido? Nós não vivenciamos nesta casa mensagens que vão inflar o nosso ego, ou que vão falar apenas sobre conquistas, ou que vão falar apenas sobre alcançar a glória. Enfim, nós vivemos nesta casa uma igreja de escrituras, de confronto, e que está apontada para Cristo e para Deus. Amém? Se você acredita nisso, dá um amém. Porque hoje, queridos, não são todas as igrejas que vivenciam isso. Muitas igrejas estão pregando aí fora um evangelho raso, um evangelho de conveniência. Mas graças a Deus que você está aqui. E aqui você vai aprender sobre as Escrituras, amém? Glória a Deus. Qual que é o foco do cristão? Acabei de falar, é Cristo. O nosso foco é Cristo. Érica, eu vou te pedir uma ajuda. Você me acompanha com os versículos, por favor? Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é Ele quem a aperfeiçoa. Um cristão, ele precisa manter o seu foco em Cristo. Amém? Se de tudo que eu falar hoje você não lembrar de nada ou não conseguir absorver, entenda isso. O seu foco é Cristo. Ele tem que apontar para Cristo. Mas como eu disse antes, na hora que eu comecei, se existe um foco, também existem pequenas distrações. E essas distrações existem simplesmente para tirar você do foco, que é Cristo. Ok? Faz sentido? Distrações. Quem tem um adolescente em casa? Ou um jovem? Nós temos até criança. Quem tem uma criança também? 2, 3, 10. Como tem sido difícil manter o foco das crianças, da geração desses adolescentes e até mesmo dos jovens. Tem sido difícil ou só eu que estou sentindo isso quando eu venho trazer a palavra para os adolescentes? Vocês concordam comigo? Tem sido difícil? Nós estamos perdendo o foco com qualquer coisa e por muito pouco. Uma vez eu fiz uma dinâmica aqui, propositalmente eu pedi para o Mateus me ajudar. Eu subi aqui, comecei a ministrar, e eu falei, Mateus, eu preciso que durante a ministração você entre e de repente faça um barulhão ali. O que vocês acham que aconteceu? Todo mundo perderam a atenção em mim. É um exemplo muito simples, ok? Mas, se nós prestarmos a atenção na nossa vida como cristãos, pequenos barulhos estão nos tirando o foco da presença do Senhor também. E mais uma vez, quando eu digo nós, eu falo nós como igreja. Eu falo sobre mim, eu falo sobre nós, eu falo sobre o cristão como um todo, amém? Estamos vivendo um momento onde coisas, situações, sentimentos, ambições e até mesmo o desequilíbrio estão nos distraindo. E em cima dessas distrações eu gostaria de falar um pouquinho com alguns exemplos bíblicos, ok? Eu vou precisar que você me acompanhe e a Érica vai nos ajudar, ok?
Uma das distrações que o cristão 3D está tendo estão nas coisas e nas conquistas. Muitos de nós estão perdendo o foco em Cristo por conta das suas conquistas pessoais. Muitos de nós estão abandonando até mesmo a fé quando conquistam grandes coisas. Faz sentido? Lá em Mateus 19, você pode me ajudar? Mateus 19, 16 a 22. A palavra traz a história de um jovem rico. Quem lembra dessa história? Esse jovem rico, certa vez, encontrou com Jesus e perguntou: Pai, o que eu faço para ter uma vida perfeita? E Jesus, ele fala ali sobre alguns mandamentos que ele deve seguir. E na última parte ele fala: e no final de tudo isso, eu preciso que você entregue tudo e me sirva, e me siga. Quando esse jovem entendeu essa segunda parte, ele desistiu. Ele até vivia tudo. Mas o tesouro dele estava nas coisas, nas conquistas. E ali ele seguiu o caminho dele sem seguir a Jesus. Eu anotei um ponto a respeito de conquistas e eu vou fazer essa pergunta para vocês e sejam honestos. Quem aqui entende que nem toda conquista vem de Deus? Nem toda a conquista que você consegue, ela veio de Deus. Muitas conquistas elas foram autorizadas pelo Senhor, mas elas não são desejo do Senhor para a sua vida. Quantos lembram da história do rei Saul? Quem conhece rei Saul? Rei Saul, ele foi um rei levantado pelo povo. Amém? Nós ouvimos falar muito nessa semana sobre rei Saul. E o rei Saul, ele foi levantado pelo povo. Não era exatamente quem Deus queria para aquele momento, mas Deus permitiu que aquilo acontecesse, porque o povo pediu. E acontece que houve ali toda uma desobediência por parte do rei Saul. Mas olha só, se você voltar às Escrituras, você lá em 1 Samuel 15, você vai ver que Saul, ele conquistou o que ele tinha que conquistar. Ele venceu o exército inimigo, os amalequitas. Mas ele desobedeceu a Deus quando manteve o rei dos amalequitas vivo e tomou consigo alguns objetos e animais que estavam em boas condições. E esse exemplo, para mim, diz muito sobre nem todas as nossas conquistas elas provêm de Deus. Ele conquistou, mas aquilo não era de Deus para ele. A desobediência dele custou o reinado dele. E infelizmente as Escrituras falam que Deus, ele se arrependeu de ter permitido com que Saul fosse rei. Queridos, não são todas as bênçãos que você tem conquistado que provém do Senhor. E talvez algumas dessas bênçãos podem estar tirando o seu foco da presença do Senhor. Quem aqui já conquistou algo ou achou que fez um baita de um negócio, mas simplesmente esqueceu de consultar o Senhor para aquele negócio? E aí no final do processo, aquilo não era tão bom negócio assim. Já aconteceu comigo. E sabe por que isso acontece? Porque muitas vezes são as nossas vontades, ao invés da vontade do Senhor.
Porque às vezes os nossos olhos eles não estão no Senhor, mas estão nas coisas, nas conquistas pessoais, nos nossos desejos pessoais. E eu não estou falando que você não possa ter seus desejos, os seus objetivos, as suas metas, mas eles precisam estar alinhados com Deus. Posso ouvir um amém? Às vezes nós estamos tão focados nas nossas conquistas que nós deixamos de ouvir o Senhor. A voz do Senhor, ela vai lá para o final da fila. Nós só ouvimos, nossa, que belo negócio. Nossa, olha só o que eu consegui. Nossa, eu consegui depois de muita luta, de muito esforço, e amém por isso, mas era a vontade de Deus para a sua vida? Amém? Primeira distração, coisas, conquistas. Segunda distração que está tirando o crente 3D do foco, situações. Quantos têm enfrentado situações da sua vida? Situações difíceis, eu imagino. Quem tem enfrentado lutas contra a saúde, lutas no seu lar, lutas no desemprego, nas suas finanças. Quantos de nós estamos? Eu creio que todos nós estamos passando por lutas diárias. Mas olha só, as Escrituras falam que nós devemos levar as nossas preocupações para quem? Para Deus. E quando nós levamos as nossas preocupações para Deus, aonde que está o nosso foco? Em Cristo. Mas quando nós não levamos as nossas preocupações para Deus, nós provavelmente vamos levar para outro lugar ou para outras pessoas. E o nosso foco, ele sai de Cristo. E ele se perde nas situações. Quantos lembram da história de Pedro? Quando Pedro estava ali no barco, na tempestade. O que aconteceu? Jesus ele caminhou ali sobre as águas. E quando Jesus se aproximou do barco, primeiramente todos os discípulos tiveram o quê? Um susto. Ok? É um fantasma, será? Mas logo eles reconheceram que era Jesus, o Cristo. E Pedro, quando ele decidiu ali ir na direção de Cristo, andando sobre as águas, a Bíblia fala que por alguns instantes ele até andou sobre as águas, mas logo as distrações fizeram com que ele se perdesse e quase se afogasse. Enquanto Pedro estava focado em Cristo, ele caminhou. Mas bastou olhar para o lado, para a força do vento, para a situação, para a tempestade, e de repente o foco foi para as outras coisas e ele começou a se afogar. Situações estão tirando o foco dos cristãos. E quando eu falo situações, eu não estou falando que você não deve se preocupar. Você deve ter sim suas preocupações. Mas você não pode jamais esquecer que quem vai solucionar as suas preocupações é aquele que morreu por você. Amém? Sabe, queridos, toda a luta que você estiver passando, leva aos pés da cruz. Ore, jejue. Clame ao Senhor e peça para que Ele interceda por você. Não sai distribuindo os seus problemas para qualquer pessoa que está do seu lado. Não vai para a rede social postar: Jesus, hoje eu acordei mal. Sabe, com todo respeito, eu detesto ver esse tipo de postagem porque eu me ofendo com isso. Quando as pessoas elas vão para as redes sociais expor a sua vida, Senhor, estou passando por essa luta. Cara, o tempo que você está fazendo isso, você deveria estar orando e buscando a presença do Senhor. Você deveria estar levando aos pés dele as suas necessidades. Sabe? Nós, como cristãos 3D, para aqueles que são, estamos desfocados, cara, por conta de situações. Às vezes uma situação no seu trabalho tem roubado a sua paz, assim como tem acontecido comigo.
Mas eu vou falar uma coisa para vocês, eu jamais vou tirar o foco de Cristo. Eu jamais vou negligenciar o meu caráter, porque os meus olhos estão em Cristo. Mas muitos de nós, numa primeira dor de barriga, numa primeira situação, cara, perde o foco assim, rapidinho, como se fosse um adolescente disperso. Situações. Segundo é distração, situações. 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Não se distraiam. Lance sobre ele as suas dificuldades, as suas ansiedades, porque ele pode te ajudar. Amém? Terceira distração do cristão 3D. Momentos e emoções. Queridos, existem muitos cristãos que estão se apegando apenas a momentos. Cristãos que estão vivendo o amor de Cristo apenas por alguma ferramenta, por algum momento. Mas quando nós estamos com os olhos em Cristo, nós entendemos que o momento ele é tudo, em todo o tempo. Existem muitos cristãos que estão vivendo uma vida pautada por emoções. Eu vou acompanhar aquele pastor porque a ministração dele me comove. Ou aquele louvor que arranca lágrimas dos seus olhos e você fica emocionado na presença do Senhor. Mas não pode ser só esse momento. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido? Sabe, muitos estão vivendo um cristianismo somente de emoção, cara. E é um cristianismo raso. Porque você vem, você se emociona e você vai embora. Mas o Deus ele tem que continuar na sua vida. Os seus olhos ele precisa continuar em Cristo, no foco. Você não pode apenas se emocionar e ir embora e viver a sua vida de segunda a sexta e no sábado você volta, se emociona e vai embora e vive e volta, se emociona e vai embora. Cara, não é isso que Deus tem para nós. Nós não podemos ser cristãos que se emocionam apenas com louvores, com mensagens, com eventos. Ouvimos esses dias que nós precisamos buscar a fonte de vida eterna, que é Cristo. João 4:13. Perdão, João 4, do 1 ao 13. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água." Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como, sendo o Senhor um judeu, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva."
Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu um poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. Pode passar mais um. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Quando nós vivemos uma vida pautada por emoções, nós vivemos uma vida de sede. Uma vida onde as emoções, ela até pode saciar a sua sede por um instante. Mas no dia seguinte a sede vai voltar. Porque você tirou o foco de Cristo e focou apenas no momento, na emoção, no evento. Precisamos manter os olhos em Cristo. Amém, igreja? Existe uma música que eu gosto muito. E enquanto eu estava passando a limpo essa ministração, eu ouvi essa canção e na mesma hora eu lembrei exatamente desse ponto, dessa distração, que são as emoções. Eu não vou arriscar cantar, porque seria um desastre. Mas a canção diz assim: não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, eu quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Não quero só me emocionar. Que esta canção, que esse louvor possa ser verdade na sua vida, amém? Que nós não venhamos apenas nos emocionar. Amém? Próxima distração. A geração de cristãos 3D está se distraindo em meio a ambições. Existe cristão ambicioso, igreja? Essa semana nós somos muito ministrados a respeito de várias situações. E principalmente sobre manter a pureza do nosso coração. Eu posso dizer para vocês que existem ambições boas e ambições ruins, ok? Quais seriam as boas ambições? Serviço, ganhar vidas. Uma ambição boa é ganhar vidas para o Senhor. Amém? É uma ambição boa, concordam comigo? Faz sentido? Uma ambição boa é você levar dezenas ou talvez centenas de pessoas a aceitar a Cristo como Senhor e Salvador sobre suas vidas. Amém? É uma ambição boa? Mas também existem ambições ruins. E essas ambições ruins normalmente estão ligadas a obsessões. Desejo por poder, honra, glória, cobiça, orgulho, vaidade. Uma pergunta: existem cristãos vaidosos que gostam do holofote? Holoforte? É isso, né? Holoforte? Só um instante que minha boca está seca. Sabe, quando eu pensei sobre esse ponto de ambição, me veio muito a mensagem que nós recebemos no meio da semana sobre manter o nosso coração puro. Sabe, queridos, quando nós mantemos a pureza em nosso coração, a gente não desvia os olhos do Senhor. E o contrário também é verdade. Quando nós estamos desfocados, a pureza que existe em nosso coração, ela fica em segundo plano. Manter o nosso coração puro nos dias de hoje é uma missão difícil, não é? Quem concorda comigo que é difícil manter o coração puro? Manter os nossos corações limpos, distante, fora dos problemas é uma missão quase que impossível hoje em dia, cara.
Mas felizes são aqueles que zelam pelo seu coração, pela pureza do seu coração, que fazem uma manutenção diária no seu coração, que falam: Senhor, sonda o meu coração, vê se há algo em mim que está te afastando, que está me afastando do Senhor. Porque nós estamos vivendo numa geração 3D que é ambiciosa, que ela quer mais o poder, que ela quer mais aparecer do que servir nos bastidores. Amém? Hoje nós estamos fazendo aniversário de casamento também, tá? Só um quebra-gelo. Eu lembrei porque como você... eu e o pastor William, nós somos tão amigos que ele casou e eu casei logo próximo dele também. De tão referência que ele foi pra mim. Amém, mano? Casei, hoje estou fazendo 12 anos de aniversário, é isso? Acertei. Que homem. 12 anos de casado. Mas eu gostaria de dizer para você que eu e a pastora Tairine, desde muito novos, nós servimos nesta casa. Eu sirvo nessa casa desde quando eu era adolescente, se eu não estiver enganado. E para mim é um privilégio poder servir aqui. E eu posso afirmar para vocês de todo o coração que eu nunca desejei estar em evidência nesta casa. Nunca foi uma ambição para mim ser reconhecido ou algum título, que quer que seja. E graças a Deus pela esposa que o Senhor me deu. Porque assim como eu mantive o meu coração puro, eu posso dizer com todas as palavras que esta mulher também manteve o coração puro. E nós temos um pacto de servir, independente do que for. Nós vamos servir. Na semana passada, nós tivemos um grande evento, um divisor de águas para esta casa. E sabe, nos enche de orgulho também ver vídeos como esse e ver as gerações. Né? Outra hora era o pastor Emerson, pastora Edna. Agora são os pastores William e Sandra, à frente dos jovens e tal. E eu tenho certeza que amanhã vão ser outros pastores, que talvez hoje são supervisores. E depois vão vir os nossos filhos. E isso vai continuar de geração em geração. Porque o Senhor é o nosso combustível, amém? E eu estava trabalhando em um dos dias e mandei mensagem para esse meu parceiro aqui. Falei: amigão, eu chamei ele de amigão, não amigão. Falei: amigão, seguinte, eu preciso passar no mercado para comprar algumas coisas do Kids. Você precisa de ajuda? Com toda a nossa parceria, com todo o nosso amor que nós temos um pelo outro, ele falou: cara, preciso. Preciso de você, se você puder me ajudar. E, cara, falei: me manda a lista até X hora, não é isso? E ele mandou a lista e tal, e fomos pro mercado. Eu não avisei a pastora Tairine, olha só que risco que eu corri, né? Pensa, você não avisar a sua mulher dos seus planos para aquele dia já é um risco. Se ela estiver grávida, é um risco dobrado. E amém, terminamos de trabalhar ali, ela foi ao meu encontro, nós saímos dali, fomos para o mercado, fizemos compra, assim, eu ligando para esse cara a todo instante: mano, é isso, é aquilo, posso levar, não posso, o que você acha, tal. Porque é sobre isso, é sobre serviço. Eu poderia simplesmente ficar à parte, mas não, eu entendo que não é o William, não é a Sandra, não são os jovens, é a igreja. É a igreja de Cristo, cara. Sabe, e se eu tiver que servir, eu vou servir. Se eu tiver que ficar apenas nos bastidores, eu vou ficar nos bastidores, cara. Sabe? O holofote não é comigo, cara. E zele pelo seu coração. Sabe, se você se incomoda de estar em evidência, peça para o Senhor sondar o seu coração e tirar isso de você. Que nós somos chamados para servir. Não ao homem, mas a Deus. Não é não, pastor Jesus? Ambições.
desejo por poder, vaidade. Sabe, queridos, existem muitos cristãos 3D que estão vivendo uma vida de vaidade. Olha o meu carro, olha a roupa que eu uso, olha o meu tênis, olha a foto que foi tirada de mim. Sabe, se essas coisas ainda têm rondado o seu coração, hoje é dia de você pedir perdão e falar: Senhor, tira isso de mim, eu quero manter o foco no Senhor. O meu foco não pode estar nessas coisas. Ambições. Saul foi um homem ambicioso que desejou poder e reconhecimento. Ele tinha uma missão, que era conquistar, exterminar todos os amalequitas, não deixar ninguém, não trazer nada. Ele exterminou todos os amalequitas, mas pegou o rei e trouxe o rei. E pegou o melhor do rebanho e trouxe. Talvez porque ele queria mostrar poder. Talvez porque ele queria ser reconhecido. Imagina só você ser um rei de uma nação e você ter um outro rei aos seus pés. Imagina o status disso. Imagina se houvesse Insta naquela época. Ia viralizar, talvez, não ia? Mais do que Off the King, enfim. Ambições. Uma geração ambiciosa, queridos. Que nessa noite você possa orar: Senhor, se há ambição em meu coração, afasta de mim. Tira isso de mim. Eu quero manter o meu coração puro. Alguém lembra de outro personagem ambicioso? Que desejou poder? Que desejou ser maior do que o próprio Deus? Próxima distração: desequilíbrio. Há uma geração de cristãos 3D que estão vivendo uma vida de desequilíbrio. E uma vida de desequilíbrio, queridos, acredite, até mesmo servindo dentro da igreja. Procure uma vida equilibrada, até mesmo no servir. Sabe, lidar com adolescente e com crianças é uma das missões mais complexas. Porque assim, é uma carga de emoções, é assim uma coisa muito louca. O pastor Emerson, a pastora Edna sabem muito bem disso, as professoras aqui sabem muito bem disso, que adolescente, assim, eles têm um turbilhão de emoções acontecendo ao mesmo tempo. E pela graça do Senhor a gente tem conseguido administrar isso e entender o momento deles. Muitas vezes nós entendemos que são exageros alguns pedidos deles. Algumas situações que eles estão passando, eles super potencializam. Falam: nossa, meu Pai, Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui, e de verdade, a palavra de Deus ela aponta para Cristo e ela nos confronta. Amém? Todos vocês concordam comigo? Posso lhes confrontar? Queridos, comecem a olhar para dentro da sua casa também. Sabe, como eu falei, existem muitos adolescentes que potencializam situações, e isso é verdade, a gente sabe entender. Mas existem muitos adolescentes e crianças que são carentes de pai e mãe. Que não têm o seu pai e sua mãe presentes. E isso está nutrindo no coração deles coisas que vão refletir lá na frente. Precisamos achar um equilíbrio até mesmo nas funções dentro da igreja, queridos. Amém? Servir é bom, quem ama servir, eu amo servir. E é necessário, então sirva. Mas não deixe de servir o seu lar também. 1 Timóteo 5.
1 Timóteo 5. Pode colocar. Perdão, eu não falei o versículo, né? Pode avançar, Érica, por favor. 1 Timóteo 5, versículo 1. Pode passar. Ok. Eu perdi a referência aqui. Tudo bem, mas há um versículo dentro desse capítulo que fala sobre a família. Amém? Fica a lição de casa. Nós não podemos desprezar a família. Você sabe, amor? Se você vê aí, me fala, por favor. Ter tempo com a família, gente. Somos uma grande família, não somos? Só que nós não podemos esquecer da nossa família natural também. 5:8? 1 Timóteo 5:8, Érica, por favor. Se alguém não tem cuidado dos seus e, especialmente, dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Então não é uma opinião minha, amém, igreja? Precisamos olhar para os de dentro da nossa casa. Precisamos entender que temos filhos, crianças, adolescentes que vivem uma outra geração, cara. Talvez você fala, não, eu vivi isso e sobrevivi. Cara, é outra geração. Nós precisamos respeitar o tempo das crianças e dos adolescentes, porque as lutas que eles vivem hoje não são as mesmas lutas que nós vivemos. E eu não vou aqui falar qual que foi mais difícil, mas precisamos entender a importância de respeitar a nossa família, ter tempo com a sua família. Amém? Sabe, queridos, não é só trazer o alimento para dentro de casa, é ser pai. Eu recebi um vídeo da pastora Vera de uma psicóloga, né, pastora? Muito interessante. Estou fazendo estágio para ser pai de menina, tá bom? Então, estou vendo alguns spoilers, assim. Alguns estão mandando vídeos, a menina é assim, diferente de menino. Estou aprendendo e nem pai de menino eu ainda sei. Estou sendo treinado, ok? Erro muitas vezes, cometo alguns equívocos, ok? Mas estou aprendendo ainda a ser pai de menina agora. E a pastora me mandou um vídeo e é muito verdade aquilo, cara. Aquela psicóloga, ela fala assim, em resumo, dentro do vídeo, que eu preciso ser para minha filha o maior exemplo de homem que ela tem que ter. Para que quando ela estiver lá na frente, procurando alguém, que ela não venha aceitar menos do que eu fui para ela. Amém? Amém mesmo? Faz sentido, cara. Isso me leva a entender que eu preciso ser um exemplo para os meus filhos e eu não tenho como ser um exemplo para os meus filhos se eu for um pai ausente. Eu não tenho como ser um exemplo de marido para os meus filhos se eu não for um bom marido com a minha esposa. Precisamos entender que nós somos observados o tempo inteiro. Certa vez eu ouvi também que os nossos filhos serão uma versão potencializada de nós. Isso para coisas boas e também para coisas ruins. Então, vamos ser exemplo, amém, igreja? Ter tempo para descansar, equilíbrio. Precisamos ter tempo de descanso, tempo para a família. Amém? Essas são algumas distrações que estão tirando o foco de Cristo. Amém? E para manter o foco em Cristo, o que precisamos fazer? Manter a pureza do nosso coração. Já falei, é difícil, não é? Mas quando estamos focados em Cristo, conservamos o nosso coração puro. E um coração puro, ele é um coração sincero e transparente. Quantos de nós perdemos a sinceridade do nosso coração? Quantos de nós deixamos com que as situações fizessem com que o nosso coração ele deixasse de ser transparente? É difícil manter um coração puro, não é? Um coração puro, ele pressupõe que não existe malícia. Um coração puro, ele diz não para a malícia.
Um coração puro, ele é íntegro. Ele não se corrompe. Um coração puro, ele não inveja. E aí, é difícil ser um cristão com coração puro? É difícil, não é? Um coração puro não busca os próprios interesses. É sobre o outro. É sobre o outro. Não é sobre mim. É sobre servir a casa, não a pessoa. É sobre servir a Deus, não as pessoas. Sabe, queridos, muitas vezes nós não estamos com o coração, não estamos com a nossa vista focada no Senhor, e nós deixamos de ver o mover do Espírito Santo e começamos a ver apenas situações, pessoas. E a partir do momento que a gente começa a ver apenas pessoas, que ela rouba o foco da nossa atenção, a gente sai, a gente larga, a gente deixa de fazer. Então o nosso foco tem que ser em Cristo. Um coração puro, ele não se distrai com as situações. Quantos já vivenciaram situações até mesmo dentro da igreja? Eu já. Mas se o meu coração se manter íntegro e puro, eu permaneço. Porque um coração puro, ele passa por cima de qualquer situação, cara. Porque ele entende que o objetivo é Cristo e não as pessoas. Um coração puro, ele até enxerga a maldade, mas ele é capaz de superá-las. Pureza de coração. Existe um coração mais puro do que o de uma criança inocente, que está aprendendo ainda o que é bondade, o que é maldade. É esse o coração que Ele quer que nós tenhamos, queridos. Um coração que até vê a maldade, mas ele supera aquilo por amor a Cristo. A Bíblia nos fala sobre muitos homens que conservaram seu coração puro. Jó, ele permaneceu fiel mesmo tendo sido arrancado tudo que te era de valor. Ele permaneceu. Abraão, ele obedeceu quando Deus mandou ele sair da sua terra e falou, vá. Mas ele nem sabia para onde ele tinha que ir. Mas ele obedeceu porque ele tinha um coração puro. Quando Deus pediu o seu filho, o que ele fez? Senhor, aqui está o meu filho. Porque o coração dele estava puro. José, ele permaneceu íntegro. E o nosso maior exemplo de pureza no seu coração é Jesus Cristo, que nunca se desviou do foco e da vontade de Deus. Ele cumpriu o seu chamado. Ele nasceu, ele viveu e ele foi, prometendo que irá voltar por amor a mim e a você. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Ministério do Louvor, se puder me ajudar. Essa palavra, queridos, talvez seja uma palavra que você não estava esperando. Talvez o Senhor te ministrou em algumas coisas e talvez não muito em outras. Mas o que eu quero te dizer aqui hoje é que o nosso principal foco ele tem que ser Cristo. Nós precisamos identificar na nossa vida o que tem roubado a atenção. Nós não podemos ser um cristão 3D, disperso, distraído, muitas vezes desobediente. Distrações têm roubado o nosso foco. Mateus 6:21 diz que aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E sabe o que significa? Se você estiver distraído, ali estará o seu coração, na distração, e não no Senhor. Na última rede de adolescentes, eu ministrei para eles a respeito de uma parábola.
parábola das 10 moças, ou as 10 virgens. Quem conhece essa parábola? Eu não sei quantos de vocês lembram, mas essa parábola ela fala exatamente sobre o que eu ministrei hoje. Sobre distração, sobre foco. A história conta que haviam 10 moças, 10 virgens, que estavam se preparando para a chegada de um príncipe. E eis que esse príncipe ele demorou, ele se atrasou, e essas moças todas pegaram no sono. Permaneça com seus olhos fechados. O Senhor está te ministrando. E essas moças estavam cansadas e perderam ali a atenção por um instante e adormeceram. Eis que de repente se vê esse príncipe chegando. E gritam, olha lá, ele está chegando, ele está vindo. E aquelas moças, todas assustadas, acordaram ali. Mas tinha uma diferença de 5 para 5. 5 daquelas moças tinham se preparado para aquela situação. E tinham levado consigo óleo extra para suas lamparinas. Mas as outras 5 moças não se prepararam para aquele momento. E a hora que aquele príncipe chega, aquelas 5 moças que não se prepararam, num ato de desespero, pediram para aquelas outras 5 moças que se prepararam um pouco do seu óleo. Mas elas não concederam esse óleo. E essas 5 virgens tiveram que sair desesperadas à procura de óleo para suas lamparinas. E a palavra diz que elas encontraram, e quando encontraram, voltaram ao encontro daquele príncipe, mas quando chegaram, viram que a porta estava fechada. E aquele príncipe, quando elas bateram a porta, ele apareceu e disse que ele não as reconhecia. Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos distraídos, como essas 5 moças imprudentes, que não estão se preparando para a chegada do príncipe. Talvez o seu foco ele esteja totalmente nas situações que nós falamos aqui. Então eu quero te encorajar a essa noite a orar, a pedir, Senhor, traga novamente o foco que é Cristo para a minha vida. Peça ao Senhor que Ele possa novamente tornar o seu coração puro, o coração que um dia bateu incansavelmente por amor a Cristo, por amor ao serviço, e talvez hoje ele já não bata como ele já bateu antes, porque os seus olhos se desviaram, porque você se perdeu em alguma situação. Faça a sua oração enquanto o ministério de louvor canta. Mas não deixe de pedir ao Senhor que Ele seja o foco da sua atenção. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi. Queridos,
eu vou te deixar muito à vontade, tá bom? Se você se identifica que essa palavra de certa forma te tocou, te fez relembrar quando você tinha um coração mais puro, se essa palavra fez você identificar que talvez a sua vista esteja desfocada, que talvez as situações, os momentos estão tirando o seu foco, se você sentir que precisa de uma oração, fique muito à vontade para vir aqui. Mas se você estiver tranquilo também, permaneça, mas peça ao Senhor: Deus, sonda o meu coração. Vê se há algo em mim, Senhor, e me mostre, para que eu não perca as oportunidades. Amém? Glória a Deus. Eu vou orar. Amém, Senhor. Pai, Senhor, nós queremos entregar o nosso coração novamente ao Senhor nessa noite. Pai, a nossa vista, o nosso foco, a nossa visão, ela precisa estar em Ti, Senhor. Então nós queremos nesta noite voltar a focar no Senhor. Senhor, vê se há algo em nós que tem tirado o Senhor do foco, que tem tirado o Senhor do centro, Pai, das nossas atenções. Pai, que nós possamos sair daqui nessa noite transformados, sentindo novamente aquela pureza em nosso coração que nós sentíamos quando nós o conhecemos, Senhor. Oh, Pai, se existem distrações tentando nos desviar, nós as denunciamos hoje e cremos que o Senhor é capaz de voltar a ser o centro das nossas atenções. Oh, Pai, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, Pai. Entregamos, Pai, a nossa mente ao Senhor. Senhor, se existe entre nós pessoas que ainda precisam de uma transformação em sua mente, oh, Pai, nós te pedimos nessa noite que haja essa transformação, que nós possamos focar em Ti, Senhor. Pai, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, Senhor. Que o nosso coração, ele Te pertence. Em nome de Jesus. Amém. 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 Igreja, vocês me acompanham em oração? Vamos ficar de pé? Amém? Glória a Deus. Você é um homem de Deus, cara. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar cantando essa canção mais um pouquinho? Amém? O Messias, o meu Salvador.